Boa noite, pessoal. Hoje, 13 de julho do ano da graça do Senhor de 2024. Eu tive um dia muito maravilhoso. Graças a Deus eu recebi pessoas aqui na minha casa. Pude compartilhar, pude dividir, pude sorrir, pude me alegrar. Pude ter crianças na minha casa. E agora no final da noite eu pego no celular e vejo a informação de que Donald Trump acaba de sofrer um atentado contra a vida dele nos Estados Unidos. Impossível a gente não fazer uma associação com o que nós vivemos no Brasil nesses últimos 4, 5 anos. Sabemos que temos vivido dias de luta e glória, muito mais de lutas do que de glória. Sabemos que temos sofrido derrotas acachapantes no planeta, mas ao mesmo tempo também sabemos que o Senhor é soberano e que nada acontece sem que a vontade de Deus seja feita, né? Ainda a gente não sabe o que aconteceu com Donald Trump, se ele tá bem, se ele não tá bem. Eu ainda não consegui ver nenhum tipo dessas informações. Confesso que eu tava com um pouquinho de preguiça de voltar a gravar um vídeo para tentar publicar no canal ainda hoje. Eu tinha programado de fazer uma live, mas resolvi fazer um vídeo mesmo, fazendo a leitura da Bíblia. Temos vivido tempos realmente muito sombrios, apesar da frase ter virado um meme, tempos sombrios. E nós sabemos que o inimigo não está para brincadeira, não. Não quero dar nome aos bois. Nós estamos sofrendo no Brasil. Há 5 anos, podemos dizer que nós estamos sofrendo forte no Brasil. Sabemos que tem uma corrente do mal muito grave, muito severa em cima da gente. E nós não temos muita coisa que fazer, a não ser isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Buscar conhecimento na palavra. Sem isso nós não podemos fazer. Sem isso nós não vamos conseguir ter coragem de sair de casa. Porque os dias estão cada dia mais difíceis. E é por isso que eu estou convidando vocês para a gente fazer essa oração da leitura bíblica. Vou começar hoje pelo Novo Testamento, lá no livro de Romanos. E depois a gente volta para o livro de Isaías. Beleza? Eu já cheguei a comentar algumas vezes aqui no canal que eu adquiri uma Bíblia nova, Bíblia C.S. Lewis nova. E aí eu tô um pouco perdida sobre qual Bíblia usar, porque essa aqui é a minha Bíblia velha de guerra, é a Bíblia que eu tenho usado, que eu tenho lido, que eu tenho... E aí eu tô um pouco perdida de onde foi que eu parei exatamente, mas acho que eu parei em Romanos 11, para ler Romanos 11. Mas aqui nas minhas anotações, a última leitura que eu havia feito tinha sido o livro de Romanos 8. E aí depois eu já não anotei mais. Mas eu vou fazer a leitura de Romanos 11. Porque Romanos 11... Todo Romanos eu já falei algumas vezes aqui que é um livro que eu amo. Então vamos lá? O remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abrão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservai para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então,
Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, vistos que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, então mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças e misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer a misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isaías capítulo 7. O sinal de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era o rei de Judá, o rei de Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se.
como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada em mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e de sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas, antes lavradas, com a enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros nesses lugares. Os 2 ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Tem que falar isso aqui de novo, ó, pessoal. Por isso, disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, todos da terra dos reis que vocês temem ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre vocês, sobre o seu povo e a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Pessoal, por isso que a gente não pode ficar sem buscar a palavra de Deus, tá vendo? Porque a resposta para tudo na vida tá aqui. Tudo. A resposta para tudo tá aqui na Bíblia. Então, a gente tem que superar as nossas dificuldades. Por exemplo, eu tô há muito tempo
Presa não, eu estou há muito tempo pelejando para fazer a leitura aqui desses livros de crônicas, que são livros pesados, difíceis de ler, mas eu vou insistir, porque eu quero vencer e ler pela segunda vez esses livros e extrair dessa leitura que eu estou fazendo agora algo que eu não extraí da primeira vez que eu li a Bíblia toda em um ano. Então vamos em frente, vamos lá? Vou ler agora 1 Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois nos importamos com ela. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom para todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os dois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Estamos vivendo tempos verdadeiramente difíceis e sombrios, e às vezes eu fico pensando que não tem para onde correr, que o mundo inteiro está perdido, que tudo que a gente faz parece que é em vão. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, na verdade a gente percebe que elas estão piorando. Mas eu, ao mesmo tempo, sei que isso também é investimento do inimigo na minha vida. Porque o inimigo não quer que eu tenha esperança, o inimigo não quer que eu tenha encontros diários com o Senhor. O inimigo quer, pelo contrário, me fazer afastar, me fazer perder a esperança, tal como eu já perdi um dia, de não ter coragem de rezar. Eu passei por anos tão longos de um deserto espiritual muito grande por causa de preguiça. E eu sei que eu perdia grandes anos da minha vida que eu podia ter dedicado ao reino, podia ter servido a Jesus, podia ter aprendido tanta coisa que eu deixei de fazer por preguiça de rezar, por preguiça de procurar a palavra de Deus, por preguiça de pesquisar coisas que realmente fossem relevantes. Mas eu não quero ser essa pessoa mais. A partir de agora é vida nova. Eu quero buscar e encontrar dentro da palavra todas as respostas que eu buscar. Os dias estão sendo difíceis, mas se a gente não fizer a nossa parte, pelo menos com o joelho no chão e oração e jejum, aí é que a gente não vai sair do lugar mesmo. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Boa noite, bom sábado. Até amanhã.